Glórias a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Mais bonito, irmãos, para Jesus. Nós hoje pulamos até não querer mais porque o Brasil ganhou o jogo, não é verdade? Aí chega na igreja, cadê aquele aplauso? Não, tem que ser um aplauso bonito para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite. Que a paz esteja com todos. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho que segundo escreveu São João. Livro do Evangelho que segundo escreveu São João, capítulo 16 e versículo 33. Eu vou falar hoje e semana que vem sobre depressão, tá certo? Hoje eu vou ficar mais no sentido clínico do problema. Semana que vem, aí eu vou trazer o problema para a Bíblia e mostrar para vocês grandes personagens bíblicos que sofreram com o problema de depressão, tá bom? Vamos tirar da cabeça que doença emocional é coisa de gente fresca ou coisa do diabo, não é? A igreja às vezes tem esse problema, isso é coisa do diabo. A igreja não sabe o que é o problema, não tem às vezes dimensão da causa do problema e rotula tudo de uma maneira espiritual. Isso é um erro gravíssimo. Como também depressão não é coisa de gente fraca na personalidade, não é coisa de gente frágil emocionalmente falando, porque até o chamado casca grossa, né, o duro de emoção, também pode cair em depressão profunda. Não tem esse negócio não. Depressão não é coisa de gente frágil emocionalmente falando, não. É claro que ela entra através de uma fragilidade, mas não que a pessoa seja fraca nas suas emoções ou fraca na sua personalidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Semana que vem eu vou te mostrar homens de temperamento forte, de temperamento rude, que sofreram com depressão e chegaram a ponto de orar a Deus pedindo a morte. Tá bom? Semana que vem você vai aprender sobre isso. João, capítulo 16, versículo 33. Glórias a Deus. João 16, 33. Esse versículo é conhecidíssimo. Conhecidíssimo. Acho que tem gente aqui que pode até dizer de cor, não é? Diz aqui o texto. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Glória a Deus. Então repita comigo. Mas tende bom ânimo. Fala aí. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, olha, tenha bom ânimo. Glórias a Deus. Vamos lá, mas tem que ser bonito, irmão. Tá certo? Quando você está falando para uma pessoa ter ânimo, você tem que falar isso animado. Se você falar desanimado, aí descamba tudo. Tá certo? Tenha de bom ânimo, irmão. Desse jeito, aí complica. Tá bom? Pode sentar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu sei que hoje está um pouco mais vazio, né, por causa de jogo, essas coisas todas, não é? Eu também dei meus pulinhos lá de tarde, eu, mas a Derbal, minha esposa, alguém. Colocamos uma selfie no Facebook, pensei que não ia dar curtida, em 5 minutos deu mais de 10 curtidas. Falei, tá ligada, tá ligada, não é? Glória a Deus. Então, muita gente, por causa de problema de se locomover, essas coisas todas, de repente não vieram, mas semana que vem nós vamos estar aqui. Irmãos, depressão. Sociólogos afirmam, psicólogos, não é, que depressão é a doença do século. É a doença do século, não é? As maiores doenças hoje do mundo estão sendo as doenças de ordem emocional. As pessoas estão abaladas emocionalmente falando. As pessoas estão desestruturadas, tá certo? Psicologicamente falando. Realmente a coisa está difícil, nós estamos pagando preço caro, nós que eu digo em nível de sociedade, devido às nossas más escolhas, às vezes a condutas erradas, e isso está deixando as pessoas muito fragilizadas. Nós estamos vendo o resultado disso hoje.
Eu acho que se tem uma profissão hoje em dia que está se ganhando dinheiro, é o camarada que é um bom psicólogo. Um bom psicólogo hoje, com certeza deve ter agenda lotada, não é? Esses dias eu fiquei sabendo de um cidadão aqui de Criciúma, e ele trabalha nessa área emocional, que para se consultar com um camarada, além da consulta ser R$250, tinha que ligar no mínimo 6 meses antes. 6 meses antes. Em caso de muita urgência, ele tenta, nesse período de 6 meses, arrumar algum encaixe. Aí, para você ver como é que as pessoas estão carentes na área emocional. E quando eu falo na área emocional, não estou falando na área afetiva. Eu estou falando justamente na área psicológica, na área de doença. Pessoas estão doentes emocionalmente falando. E quando nós recolhemos esse texto aqui para a leitura como base de tudo que eu quero falar para vocês, eu quero justamente falar sobre o ânimo, tá certo? Porque a depressão, ela atinge justamente o nosso ânimo. Ela tira a nossa força. Ela tira o nosso vigor. Ela rouba os nossos sonhos, os nossos projetos. E com isso, nós estamos vendo e vivendo numa geração de pessoas desanimadas. Tem gente que tem o prazer de vender desânimo para as outras. Você está falando as coisas para ela, você está cheio de sonhos, você está todo empolgado, e daqui a pouco ela te vira com aquele banho de água fria, quando ela te joga aquele balde de água fria, dizendo para você assim, será? Você acha? Não é? Está vendendo desânimo, tá certo? Então a gente está pagando preço caro em torno disso daí. Eu não quero ser redundante, mas todo mundo sabe que depressão é o último estágio da tristeza. Não é? É uma tristeza profunda mesmo. E o grande problema é que ninguém deita bom e acorda no outro dia com depressão. Ela vem vindo ao longo dos anos, ela vem vindo ao longo dos tempos e ela vai deixando sinais, marcas, características de que a pessoa não está legal, o organismo não está legal e daqui a pouco a pessoa poderá cair em depressão. Os psicólogos ensinam que existem 2 maneiras, tá certo? 2 ordens para se obter depressão. São os fatores endógenos e os exógenos, tá certo? Os fatores endógenos são fatores externos da doença. E os endógenos são os fatores internos. Aí é de ordem química. Aí só para falar aqui seria melhor um psiquiatra ou um psicólogo, o que não é o meu caso em nenhuma das 2 instâncias. Porém, das maneiras externas da depressão, das marcas que ela vem deixando na vida das pessoas, e eu vou até citar algumas aqui daqui a pouco, eu gostaria que você entendesse o seguinte: eu não vou descrever exatamente alguém que esteja com depressão na ordem aqui dos sintomas, porque os sintomas de depressão são variáveis. De repente, alguma coisa que eu vou falar aqui acontece com você e outra não. Mas por que isso, pastor? Porque nem todo mundo é igual. Ciências humanas não são ciências exatas. Aquilo que para você é um problema para a sua saúde não o é para mim necessariamente. Aquilo que não é para você pode ser para mim. Então, nós temos que entender que não existe assim uma forma definida, direta, geral, para todo mundo de depressão, tá certo? Por um exemplo, tem gente que por estar depressivo dorme pouco. Isso depende do organismo da pessoa. Tem gente que já dorme demais, está sempre com sono. Tem gente que come demais quando está nervoso, o outro perde a fome. Você está entendendo? Aí agora vai de organismo para organismo, vai de pessoa para pessoa. O que eu vou falar aqui, eu não quero ser cirúrgico no seu caso, e espero em Deus que ninguém aqui esteja sofrendo com isso, tá certo? Mas, num aspecto geral, eu tenho certeza que eu vou falar alguma coisa aqui que você vai ver que poderá se encaixar, de repente, com você ou com alguém que esteja sofrendo problemas nessa área. Além da perda do ânimo, não é? E o ânimo, eu vou usar aqui agora uma colocação de alguém que é perito na área, é o agente ativador do ser, o que te faz levantar cedo de manhã e batalhar e correr atrás ou correr na frente, como queira, e vai e gasta uma energia, emprega um esforço, é o ânimo. E quando a pessoa está desanimada, como é difícil vencer na vida. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês vão precisar de ânimo, porque no mundo
vocês vão passar por aflições. E aflições aqui, irmãos, não são aflições espirituais. Jesus não está falando de ataque do diabo. Jesus não está falando de problema espiritual aqui. Jesus está falando dos problemas da vida, que todo mundo passa. Não tem jeito. Aí alguém diz assim, pois é, pastor, mas quando eu aceitei Jesus, disseram para mim que todos os meus problemas iam acabar. Espera aí, meu irmão. Os nossos problemas que acabam quando a gente aceita Jesus são os problemas da vida espiritual. O pecado já não tem mais domínio e efeito sobre a nossa vida. Nós somos vencedores em todas essas áreas. Porém, os problemas inerentes da vida humana pertinentes a essa vida, todo mundo tem, meu filho. Não é porque eu sou crente que Deus vai livrar a minha cara. Eu já bati carro. E bati carro numa época que eu não podia bater. E não era um dinheiro que eu tinha disponível para pagar o conserto do carro. Sentei-lhe o carro na traseira do mané que estava na minha frente, porque eu sou meio esquentadinho, buf, dei-lhe a burdoada não. Falei, pois é, tive que pagar o meu carro e graças a Deus no carro do cara não deu nada, dele foi bom comigo. Mas tive que pagar um dinheirão, tá certo? Ah, pois é, só porque eu sou crente eu não podia bater o carro. Acontece com todo mundo. A Bíblia declara em Eclesiastes que tudo sucede igualmente a todos, tanto ao justo como ao ímpio, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, tanto ao que teme juramento como ao que não teme juramento. Não adianta, esse é o mal sobre todos debaixo do sol. O ímpio perde o emprego, o crente também perde emprego. Tá certo? O ímpio fica doente, o crente também fica doente. É normal. E vamos parar com esse negócio, se a pessoa aparecer com depressão na igreja, foi o diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo. Eu não vou ter aqui a audácia de chamar o diabo de coitadinho. Coitadinho coisa nenhuma, ele merece fogo do inferno mesmo naquela carcunda dele. Tá certo? Mas agora também não vamos rotular como tudo coisa do diabo, que a gente tem que saber fazer a diferenciação da coisa. A gente tem que saber ver qual é realmente o problema. Às vezes o problema não é de ordem espiritual, é de ordem emocional. Aí você me pergunta assim, tá aí, pastor, e Jesus não pode curar as doenças de ordem emocional? É claro que pode curar. Tá certo? O problema agora não está em Jesus, o problema está na igreja, como a igreja absorve esse problema. É como a igreja ajuda as pessoas que estão passando por esse problema a vencê-los. Você está pensando que pastor também não fica depressivo? Fica, tá certo? Às vezes a pessoa não está em processo de depressão, mas naquele dia ela está depressiva por causa do turbilhão de problema que está na cabeça. É normal ela um dia se levantar desanimada, se levantar assim, sem força, sem ânimo. Aí nessa hora, o que a pessoa faz? Ela que tem intimidade com Deus, recorre à oração, e Deus tem o poder de renovar as nossas forças e os nossos ânimos. Tem, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui já passou por essa experiência. Tem dia que você abre o olho e você não tem vontade nem de levantar da cama. Tem vontade nem de levantar da cama. Porque o dia anterior não foi fácil, a pancada foi forte, a pressão está forte, e você tem vontade de se enfiar ali debaixo do cobertor e ficar ali quietinho. Mas você tem que ir, você tem que ter bom ânimo. Você não pode se entregar, você tem que ir. Tá certo? Agora, a pessoa que vive com esse problema, ela deixa algumas marcas, ela deixa algumas características que eu queria falar aqui, até porque eu preferia que eu estivesse falando aqui para, de repente, para pessoas que você conhece que sofrem isso, que sofrem com esse problema. Se, de repente, há pessoas aqui nesse culto que está sofrendo com esse problema, era muito bom se tivesse familiares aqui perto, porque a pessoa que está com problema de depressão tem que ter uma ajuda muito grande da família. A pessoa está precisando realmente ser amparada emocionalmente porque ela está no último da tristeza, é o último estágio da tristeza. Então, para ela pensar uma bobagem com a vida é muito fácil, é muito fácil. E nessa hora, se a família não souber lidar com o problema, nós, às vezes, com a nossa falácia de ajuda, a gente pode estar empurrando a pessoa mais para o fundo do poço. Você quer ver só? Deixa de ser mole, isso é coisa de trouxa. Não se fala isso para depressivo. Não se fala isso para depressivo. Tá certo? A pessoa já está abalada emocionalmente. Aí vem alguém com uma pancada dessa, que Deus tenha misericórdia. E dentre tantas características, eu busquei algumas aqui, eu gostaria que você ouvisse sobre isso, tá bom? Pessoa que sofre com depressão. Se não for você, se você conhece alguém, procure notar essas características. O humor dela é depressivo, então ela se irrita muito fácil. É uma irritabilidade muito grande. E ela vive com uma constante ansiedade e com constante angústia. Para você ter uma ideia,
O meu antigo mecânico lá no Rio Grande do Sul, Paulo, o nome dele, excelente mecânico, com 38 anos ele ficou com depressão. Foi 60 dias trancado dentro de um quarto escuro, chorando, sem dormir, sem comer e beber e sem querer tomar banho. E se alguém batesse na porta do quarto, ele morria de medo das pessoas. Esse Paulo sofreu com a depressão profunda. Até que um dia chamaram um homem de Deus que entrou na casa dele, diagnosticou o problema, orou, Jesus libertou o Paulo e hoje ele é um obreiro da casa de Deus. Tá certo? Quem vê assim são todas as características de um endemoniado, aparentemente falando, mas não era, era depressão. Então, muito cuidado nessa hora. Desânimo constante, cansa muito fácil, necessidade de maior esforço para fazer as mínimas coisas, aquilo que era uma tarefa corriqueira do dia a dia, a pessoa agora acha maçante. É difícil demais, aquilo ali irrita ela, não pode ver porque dá pavor. Tá certo? É sintoma de depressão. Cuidado. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria em prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis. A pessoa tinha prazer de fazer aquilo, tinha prazer, por exemplo, de todo fim de semana cortar grama do quintal de casa. Estou dando um exemplo, tá certo? Agora a pessoa perdeu o ânimo por aquilo, ela não quer, e só de ouvir o barulho da maquininha lá de fio, aquilo ali já para ela já é um troço que, entendeu? Ela quer sumir dali, tem que se tomar cuidado, tá bom? Desinteresse e falta de motivação e apatia. E eu vou falar uma coisa para você, como tem pessoa com falta de apatia, com apatia no mundo, tá certo? Pessoas apáticas, nada agrada, nada tá bom, reclama sempre de tudo. Aí eu estou saindo um pouquinho agora da doença, e estou falando para os abençoados que tem aí, pelo amor de Deus, meu filho, dá o ar da graça, tá bom? Porque senão você pode desencadear uma coisa, aí a coisa lá na frente vai ficar irreversível. Nada consegue, a gente não consegue agradar a pessoa nunca, nada para ela nunca está bom, que Deus tenha misericórdia. Falta de vontade e indecisão. E a indecisão é uma coisa terrível mesmo. Você sabe por quê? A pessoa não decide na hora que tem que decidir. A oportunidade passa, ele fica arrependido porque não aproveitou a oportunidade, mas aí já foi. Tá certo? Lá no Rio Grande do Sul, não sei se tem gaúcho aí, além da minha esposa. Tem? O Júnior. O Júnior é gaúcho, gauchão. Né? Lá tem um ditado assim, ó, cavalo encilhado não passa 2 vezes. Tá certo? Sabe o que é esse daí? Isso é uma metáfora dizendo que oportunidades perdidas não voltam. E a pessoa, às vezes, fica naquela indecisão, vou ou não vou, faço ou não faço, falo ou não falo. Ainda mais agora, dia dos namorados, falo para ela que eu estou apaixonado por ela ou não falo. E ela está esperando o cara e o cara não fala. Daqui a pouco ela está com outro mané, vai chorar. Não é? Aí já era. Já foi, meu filho. Não se decidiu, não é verdade? E eu estou falando isso aqui agora na brincadeirinha, mas tem muita coisa mais séria na vida. Tem coisa muito mais séria na vida. Então, muito cuidado. Falta de vontade e indecisão. Sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio. Tá certo? Desesperança, desespero, desamparo e vazio. Isso aqui são características de pessimistas, pessoas pessimistas. Pessoas pessimistas, às vezes, podem estar a um passo da depressão. Não vê nada de bom em nada, nada de bom, só desgraça na cabeça. Compra o jornal de manhã para ir direto para a sessão da página policial, do outro que matou o outro, que deu tiro, que não sei o quê. Você está vendo como é que está o mundo? A gente não pode mais sair, porque olha só, porque aqui do lado mataram a vizinha, lá do outro lado, ai. Fala assim, meu filho, bota coisa que presta na cabeça, rapaz, pelo amor de Deus, senão daqui a pouco tu vai entrar em parafuso, meu filho. Vai ficar doido. Pelo amor de Deus. Aprenda com o apóstolo Paulo, eu já citei isso aqui, cansei de citar essas pregações, falei quando eu preguei aqui esses dias sobre cura de memória.
Bota na cabeça as Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmão meu, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Coloca coisa boa na cabeça. Tá certo? Ai, eu vou morrer. Ai, 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 olha só. Ih, ai, ai, meu Deus do céu, tem misericórdia. Tem gente que não vive por medo de problemas que pode enfrentar. Deixa de viver, irmãos, pelo amor de Deus. Tenha fé em Deus, porque Deus é o guarda fiel do seu povo, meu querido. Eu sei que as circunstâncias não são boas, mas você tem que ter sua confiança firmada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Pessimismo. Ideias frequentes e desproporcionais de culpa. Ah, ele passou por mim de cara feia, o que eu fiz de errado? Não falou comigo, não riu para mim. Espera aí, irmãos. Se todo mundo que me conhece passar por mim sem dar aquele sorriso muito bonito, eu já tinha entrado em parafuso. Tá certo? Não é assim, não. Baixa autoestima. E pior é quando entra no tal do sentimento de autocomiseração. Aí é complicado. Tadinho de mim. Aí fica o conto da Gabriela, né? Eu vivo assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sai fora, rapaz. Sensação de falta de sentido na vida. Para que eu estou vivendo? Olha a minha vida. Ele não tem um sentido. Ele tem essa sensação de que a vida dele não tem sentido nenhum. Inutilidade. Eu sou um peso morto. Se eu morrer, ninguém vai nem chorar, não vão nem sentir falta. Podia morrer. Ruína, fracasso, doença ou morte. É sério, irmãos. É sério. Eu acho que eu já contei isso aqui. Uma ocasião, levaram uma pessoa depressiva para eu poder orar, a pessoa que vivia ali naquele hospital do Rio Maina. Levaram a mulher para mim, lá na outra igreja que nós fazíamos parte. Chegou lá uma senhora, a mulher estava já há alguns dias sem tomar banho. Eu não sei se alguém aqui, eu acho que... Não sei, porque junto com ela, conversando comigo, tinha algumas pessoas, eu não sei se o Sérgio estava na época, ou algumas outras pessoas. A mulher não estava com o odor dos mais agradáveis. Aí eu perguntei para a pessoa, tem mais de mês que não toma banho. Falei, é sintoma de depressão mesmo. Só que aí chegando lá, a mulher se agarrou comigo. Aonde eu ia, a mulher queria estar atrás de mim. Não, é o senhor que tem que orar por mim. Falei, tá certo, minha filha, eu vou orar por você. E no final eu orei pela mulher, coisa e tal. A mulher saiu da reunião, outra. Só que a família foi cometer um equívoco. A família a levou de novo para o centro de recuperação. Lá no centro de recuperação ela se suicidou. Ela não estava forte emocionalmente. E vou falar uma coisa para vocês. Vocês não são obrigados a concordar comigo. Eu respeito a opinião de vocês. Não é todo mundo que se suicida que eu taxo, foi para o inferno. Pessoa que está sofrendo nessa área psicológica, não é assim não, meu filho. Você não sabe o que a pessoa está sofrendo. Você não sabe. É muito fácil a gente rotular. Se matou, foi para o inferno. Cuidado, cuidado. A pessoa está com um problema de ordem química, às vezes, no cérebro, a coisa não está legal, e nessa hora a pessoa pode acabar com a vida. Eu não estou dizendo para você aqui também que foi salva, mas eu acredito em algo chamado misericórdia de Deus. Eu acredito na misericórdia de Deus. Tá bom, irmãos? Muito bem. Agora eu vou te passar aqui mais alguns sintomas. Para você entender, tá bom? A pessoa tem profundo sentimento de morte. É por isso que muitos casos de depressão, há pessoas que sofrem com esses problemas, elas cometem o suicídio, tá bom? Ela tem uma interpretação distorcida e negativa da realidade. E isso, às vezes, é visto da seguinte forma: ela potencializa um problema, cria um problema com uma coisa pequenininha. Lá no Rio de Janeiro, a minha mãe me dizia assim para nós quando nós éramos pequenos: é o tipo de pessoa que quer fazer tempestade num copo d'água. Tá certo? É um problema. A pessoa potencializa o problema demais. Ela tem dificuldade de concentração. Dificuldade de concentração. Hoje está todo mundo taxando como hiperativo. É hiperativo? Nem sempre. Às vezes é depressão.
Tem que tomar cuidado. Raciocínio mais lento e esquecimento. O cérebro está em desordem. São problemas agora químicos da doença. Tem uma outra coisinha aqui, mas eu vou deixar, essa aqui eu vou pular. Perda ou aumento do apetite e do peso. Você está vendo como é que são duas esferas opostas? Ou não come nada, ou come desordenadamente. São problemas que podem ser depressão. Insônia. O salmista passou por isso daqui. Eu vou mostrar para você semana que vem no Salmo 4. O salmista Davi dizia lá: faço nadar no meu leito todas as noites as minhas lágrimas. Isso é sintoma de depressão, tá bom? Insônia, dificuldade de conciliar o sono, múltiplos despertares ou sensação de sono muito superficial. De manhã, acorda cedo demais, geralmente 2 horas antes do horário habitual, tá bom? Ou menos frequentemente, ou aumento do sono, dorme demais e mesmo assim fica com sono a maior parte do tempo, o tempo todo com sono. E olha que dorme para chuchu. Entendeu? Aí aqui não é nem já o caso do preguiçoso, aí já é problema mesmo, tá bom? Tem que ver isso aí. Dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, como dores na barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão no peito, entre outros. Existem vários sintomas. Se eu fosse falar aqui todos, eu viraria à noite. Mas eu peguei os que são mais corriqueiros, os que são mais notados. Tá certo? Aí você me pergunta assim: tá bom, pastor, e a pessoa que sofre nessa área? Quais são as medidas que ela tem que tomar? Eu vou te dizer 2. Tá certo? 2. Primeiro, não encare somente como um problema de ordem espiritual e queira só oração. O problema, às vezes, é de ordem química. Vá procurar tratamento médico. Vai procurar. Tá certo? Sentiu que alguma coisa não está legal, procura o médico, vai procurar ajuda. Agora, a sugestão número 2 que eu tenho para lhe dar: você procurou o médico e o médico não resolveu o seu problema? Aí eu tenho uma notícia boa para te dar: Jesus pode te curar. Ninguém entende mais de ser humano na face da terra do que o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe das suas emoções, Ele sabe o que você precisa e Ele tem poder para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E o problema é tão sério, irmãos, o problema é tão sério nessa área, que às vezes a gente quer rotular por nossa falta de conhecimento ou nossa inexperiência. Depressão é coisa de gente que não tem dinheiro. Esses dias eu orei uma milionária e a mulher estava com depressão profunda. 2 minutinhos que eu cheguei, que eu falei com a mulher, minha esposa estava junto comigo esses dias. Quando eu coloquei a mão na cabeça da mulher, que eu nem comecei a orar, foi um choro. A mulher chorou meia hora, que para quem não entende, pensava que aquele choro era algum demônio que estava na vida dela. Eu simplesmente deixei a mulher chorar. A mulher chorou, mas um choro copioso. Chorou bastante mesmo. Depois que chorou, falei: como é que você está? Agora eu estou bem. Ela precisava tirar aquela carga negativa que estava dentro dela. E se eu chego expulsando o demônio? Nada a ver. Nada a ver. Tá certo? Pela conversa dela, eu vi que ela estava com depressão e a coisa estava feia. Há dias atrás eu estive na casa de um pastor conhecido do pastor Hamilton, da pastora Juraci, aqui da igreja. Eles moram no Rio Grande do Sul e estão passando por um momento meio difícil. E eu conversei com a dona da casa 10 minutos, ela deitada numa cama. No carro eu falei com o pastor, falei: essa mulher está com depressão profunda, e a depressão dela não é brincadeira não. A coisa está feia. A mulher olhava para a gente, mas ela chorava, mas aquele choro pedindo ajuda. Falei: o negócio aí não é só os problemas que ela está enfrentando, porque o problema que ela está enfrentando é sério. O problema é que agora a emoção dela está fragilizada e a mulher está com depressão profunda. E nessa hora, aí nós precisamos de 2 coisas: de amparo, de cuidado, de atenção, de carinho, de compreensão e principalmente de oração, porque Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor.
Glórias a Deus. De repente, há pessoas aqui que estejam nesse culto, nessa noite, que você esteja vivendo um momento de turbulência nas suas emoções. E nós estamos aqui para orar para você, para Jesus te dar vitória nessa noite e você sair dessa igreja hoje com motivo para ter alegria no seu coração e certeza de que você vai vencer na vida, porque Deus está presente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu gostaria que você entendesse, a decisão sempre é sua. A decisão não é de Deus, a decisão é sua. Deus sempre quer abençoar. Ele sempre quer derramar bênção sobre a vida dos seus filhos. Nunca se entregue. Eu sei que tem dia que a energia some. Acontece comigo também. A minha vida é uma vida muito agitada, a minha vida é uma vida muito intensa. As pessoas às vezes param. Eu gostaria de parar para conversar mais com o senhor. Para conversar comigo tem que me pegar no laço mesmo, porque eu não sou muito fácil de parar, não. Tá certo? A Raquel hoje comigo já teve um estresse comigo, já hoje não era 8 horas da manhã. O dia ainda não tinha esquentado ainda, nós já tínhamos estressado o dia lá em casa. Tá certo? Porque não é que eu sou brabo, não é nada disso, mas eu vivo em alto giro, eu não paro. Entendeu? Eu já vou agitando tudo aonde eu chego. A coisa não é brincadeira. Para conviver comigo não é fácil. Eu acho que com esse meu temperamento, se Deus não coloca a pessoa certa do meu lado, eu coloco a pessoa em depressão em 1 semana. Tá certo? Para conviver comigo não é fácil não, porque eu não paro. Não paro e vou e faço e aconteço. Tem hora que eu sou abelhudo mesmo, me intrometo, quero saber e vamos embora. É o meu jeito. Eu não vou mudar o meu jeito porque alguém quer que eu mude. Não é o meu jeito de ser. Não é? Se o Espírito Santo acha que tem que me mudar, então ele vai me mudando. Já melhorei bastante. Agora, terça-feira, fiz 39 anos, então a gente vai envelhecendo, né? Aí vai mudando. Mas ainda assim, não é muito fácil, entendeu? Por que eu estou dizendo isso para você? Apesar de eu ter esse meu jeito agitado, tem dia também que eu estou, como diz o ditado aí fora, com os 4 pneus arriados. Estou lá. Fala assim, não está fácil. De vez em quando eu comento para a Raquel, tem dia que parece que é um pouquinho mais difícil do que os outros. Deus tem misericórdia, não é? E a gente que às vezes assim é meio truculento, não é qualquer coisa que me para, mas tem dia que eu estou assim, eu digo, Jesus, tenha compaixão, aí não tem outro jeito, eu vou para a oração. E para terminar essa palavra, se você quiser acompanhar comigo aí, vamos abrir a Bíblia rapidinho em Romanos capítulo 8. Eu quero te mostrar uma coisa linda que acontece com a gente, tá bom? Aí daqui a pouco eu vou orar por você. Semana que vem eu vou falar sobre personagens da Bíblia que sofreram com depressão para você ver que o negócio não é diabo. Eu vou te mostrar homens de Deus que sofreram com depressão. Tá certo? Moisés sofreu com depressão, Davi sofreu com depressão. Não adianta, todo mundo. Eu acho que esse texto aqui que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Paulo enfrentou 2 prisões, viu, irmãos? Foram 2 prisões. O negócio não foi fácil para o lado daquele apóstolo. Foi difícil, mas difícil mesmo. O homem era temperamental e o temperamento do homem não era dos mais fáceis. Eu acho que eu, perto dele, do Anderson, era dos mais mansinhos ainda. Paulo era carne de cobra, o bicho era terrível. Não é? Ele não era brincadeira. Mas acho que quando ele escreveu esse texto aqui, ele devia estar numa prisão, num momento de profunda lamentação e tristeza. E ele diz aqui, Romanos capítulo 8, versículos 26 em diante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês para a gente ler a partir do versículo 24, tá? Só para a gente contextualizar mais um pouquinho. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê, não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Isso aqui, irmão, não é fraqueza física. Isso aqui é fraqueza emocional. Isso aqui é fraqueza espiritual. Tá certo? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Algumas versões dizem, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que examina os corações, está aqui, ó, por isso que para mim esse texto está falando mais de emoção do que do Espírito. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aí olha agora que conforto bonito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aprenda uma coisa, existem duas ordens de problema nas nossas vidas. Aqueles que são enviados por Deus, Deus envia problema, envia para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. E aqueles que são usados por Deus. Se o problema que está acontecendo comigo hoje, é usado por Deus ou enviado por Deus, de uma coisa só eu tenho que ter certeza: Deus está presente. Louvado seja o nome do Senhor. A gente gosta demais de ouvir que Deus está conosco na nossa alegria. Só que geralmente quando a gente está alegre, está tudo bem, a gente não costuma muito perceber a presença de Deus, porque afinal de contas estamos alegres, estamos eufóricos. A gente costuma procurar mais a presença de Deus na tristeza, é na luta. E tem dia que a luta é tão feia, problemas emocionais, problemas na alma, problema aqui na cabeça, que os pensamentos não se fecham, que a gente tende a querer ficar depressivo. Eu não estou falando em depressão, mas ficar depressivo. E tem dia que a luta interna é tão grande que nós, às vezes, acontece exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. A gente não tem força nem para orar. Quem já passou por isso aqui, por favor, levanta a mão. Aí, ó. Todo mundo. Tem dia que a coisa é tão feia que a gente não tem força nem para orar. Se dobra o joelho, não tem palavras. Não tem, parece que as palavras somem. Some o raciocínio, some tudo. Já aconteceu isso muito comigo. O senhor sendo pastor, demais. Eu acho que o nível de batalha para mim é um pouquinho além daquilo que vocês enfrentam. Eu mexo com coisa grande. Eu não falo isso para me gloriar, não. Mas quem convive comigo sabe, eu incomodo demais o inferno. De vez em quando eu catuco onça com vara curta. Aí nessa hora você tem que correr para a oração e falar assim: Jesus tem misericórdia. Porque o bicho vem e vem firme. E vem firme. Ele vem de várias maneiras. Vem de várias maneiras. Várias. Se tu perguntar para pastor, quais são as suas experiências que você já passou, já sendo tentado, sendo perturbado? Ih, meu filho, é de várias maneiras que o diabo me perturba. Várias. É situação para tirar a gente do sério, é situação para a gente perder a fé, é situação para a gente poder desanimar, é mulher bonita que vem para cima da gente assim, eu tenho que sair correndo, é tudo para poder parar a gente. E tem dia que você vai dando olé, você vai, mas tem um dia que a tristeza te pega. Tem um dia que você acha que não está valendo a pena. Aí você, poxa, semana passada estava cheio de gás, eu isso, aquilo. Agora hoje, mas aqui não estou vendo sentido nenhum, não estou vendo nada. Eu vou parar na caminhada. Aí você se lembra, aquela vozinha interior lá dentro de você te faz lembrar de um hino que você escuta na igreja, ou de uma palavra que algum pastor aqui prega. Aí você, não, mas Deus é comigo. Eu não vou entregar os pontos, não. Aí você vai lá e dobra o seu joelho para orar. Só que às vezes a coisa está tão feia que você não tem nem palavra para orar. Aí nessa hora, para mim, está acontecendo uma das promessas mais lindas da Bíblia. É o que está escrito aqui no versículo 26. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. É nas nossas horas. É nessas horas que o Espírito Santo ele está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está vendo, você pensa que você está sozinho. Você pensa que todo mundo te abandonou. Abandonou coisa nenhuma. O Espírito Santo ele está mais próximo de você do que você imagina. Glórias a Deus. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, não é verdade? Tem dia que você não tem nem palavra para orar. Eu já cansei de dobrar o joelho só para falar uma coisa: Jesus, misericórdia, 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 porque não tinha inspiração para orar, não tinha nada. Tá certo? Acontece com todo mundo. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, ó, mas o mesmo Espírito
Que espírito que é esse, pastor? O que nos assiste nas nossas fraquezas. Esse mesmo espírito, nesse momento de fraqueza, está diante de Deus, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Você tem um intercessor muito grande na sua vida chamado Espírito Santo. Aleluia! Você está lá triste, você está amuado, você está caído, você está cabisbaixo. Aparentemente você não está percebendo nada. É a Bíblia que garante, não é o pastor Hugo. O Espírito Santo ele está lá diante do trono de Deus intercedendo pela sua vida. Pai, a sua filha está precisando de vitória. Pai, o seu filho está precisando de vitória. Aleluia. Aí sabe o que é bonito, irmãos? Presta atenção nisso. Se você entender, você vai dar uma glória a Deus bem bonito. Aí nessa hora de luta, de angústia, de adversidade, em que você não está vendo nada na sua frente se resolver, você está vendo tudo muito tumultuado e você se vê sem energia, sem força, sem garra para poder vencer. O que acontece nesse momento? De repente, vem uma mensagem de esperança no seu coração. De repente vem aquela alegria que você não sabe de onde vem. Eu sei, ela vem de Deus. Aleluia. O que é isso, pastor? É Deus soprando um vento em seu favor, para renovar a sua fé e dizer para você, não desanima porque eu estou contigo. Eu sei as tuas necessidades. Eu vou te dar vitória. A igreja fica em pé, por favor. Aleluia. Deus está presente nesse lugar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente obter vitórias de problemas como esse, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer que existe o problema na nossa vida. Quando eu reconheço, irmãos, que existe um problema, não estou dando crédito para o diabo, não. Vamos tirar esse negócio da cabeça. Tem gente que prega, se você reconhecer o problema é porque você é fraco, você está dando crédito. Nada disso. Nada disso. Até porque existem problemas muito mais fortes do que eu e do que a minha fé. Então, nessa hora, eu reconhecer isso, para que Deus entre em ação para poder me dar vitória, não é nada demais. Tem que reconhecer. Deus, eu sou impotente frente a esse problema. Frente a essa luta. Frente a essa adversidade. Mas eu creio no seu poder. Eu creio que o Senhor vai me dar vitória. É assustador o que essa doença faz com a vida das pessoas às vezes. Eu já vi pessoas de bom humor, pessoas bem-humoradas, pessoas simpáticas, pessoas queridas, como vocês dizem. Aqui no sul do Brasil, o termo querido, ai, como é querido, como é querida, é muito forte. Lá no Rio a gente já fala gente boa, maneiro, maneiro ele, é o querido de vocês. Tá certo? Eu já vi gente maneira, gente legal, tombar em depressão, feio. Chegava na casa da pessoa, a pessoa estava deitada no chão, às vezes chão frio, a pessoa deitada no chão sem roupa nenhuma, ali, olhando para o teto. Olhando para o teto. Eu conheci uma pessoa assim, um dia eu fui deitei do lado dela. Tentando entender, eu falei, o que essa criatura está olhando aqui para essa... A pessoa olhando para o teto. Eu fiquei ali meia hora deitado também. Falei, deixa eu ver se eu consigo ver a preá que ela está vendo no teto. Vou ver se eu consigo ver também, mas não consegui. Falei, tem duas coisas aqui, ou o certo é eu, ou o certo é ela e eu que estou maluco. Brincadeira. E nós assumimos a causa daquela irmã e foram 4 meses de oração e tratamento. Hoje, ela é uma pessoa restaurada pelo poder de Deus. E ela reconhece que o que realmente livrou ela da depressão foi o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela reconhece, olha, os remédios que o psiquiatra me tampava só me fazia dormir. Quem realmente me tirou do vale de depressão foi o Senhor Jesus Cristo. E como acontece isso, pastor? É pela fé. Aleluia. Se você crê, Deus ele vai fazer milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por todos vocês. Mas eu não sofro com depressão.
Eu sei que você não sofre, de repente, com depressão, mas tem dia que a gente está depressivo, tem dia que a gente está assim. E quando eu estou nesses dias também, como eu gostaria de ter alguém que orasse por mim. Essa é a desvantagem de você ser um pastor, de você ser um pregador, que você sempre tem que orar pelos outros, nunca você acha alguém para orar por você. Aí, às vezes, eu sento lá com a minha esposa e falo assim, Raquel, ora por mim. Assim, eu orar por você? Ora por mim. Estou precisando de oração. Também sou ser humano, eu também preciso. Não é? É por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Está escrito isso lá no livro de Eclesiastes. A gente precisa. Porque tem dia que a coisa não é fácil. Mas nós temos que entender que Deus está presente e pode nos dar vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que estão ao redor de outras pessoas que sofrem com isso, tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a pessoa está no auge de uma tensão e uma palavra, uma brincadeira, derruba a pessoa. Mas foi uma brincadeirinha, não foi minha intenção. Pois é, mas para ela que já está com a emoção fragilizada, foi uma pancada forte. E nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus por um milagre na sua vida, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite a gente saia daqui declarando que Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida em abundância que a Bíblia fala não é só no sentido espiritual, é no sentido emocional também. Não é verdade? Então vamos orar nessa noite? Eu quero chamar aqui nossos irmãos que nos ajudam a orar, por favor, os obreiros, os pastores que estão aí. Glórias a Deus. Nós vamos orar pela sua vida, para Deus fazer milagre, para Deus visitar o seu coração nesse momento. A Bíblia fala que Deus ele unge com óleo de alegria. Você já leu essa expressão na Bíblia? Óleo de alegria? Óleo na Bíblia geralmente é símbolo de unção. Então eu acredito numa unção de alegria. Tem dia que eu estou numa alegria que só e não tenho motivo nenhum para estar alegre. Mas eu estou numa alegria e nada me rouba essa alegria. O que é isso, pastor? É maluquice? Não. Não é maluquice, não é bipolarismo, não é nada disso. É Deus. É Deus me fazendo triunfar sobre toda a adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu olho para a luta e falo assim, isso aí, vou vencer em nome de Jesus. E venço para a glória de Deus. Então você que quer receber essa unção de alegria, vem aqui na frente, por favor, nós vamos orar por você nesse momento. Aleluia. É para isso aqui que os servos de Deus vão te orar, vão te ungir, para você receber uma unção de alegria no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, para você sair daqui alegre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para você sair daqui se regozijando na presença de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Pode começar a orar, pode começar a ungir os nossos irmãos aí, a declarar a vida de Deus sobre a vida deles. Aleluia, ministra a unção de alegria sobre a vida deles, manda a depressão embora. Manda embora a tristeza, manda embora a amarração do diabo, aleluia. Manda embora todo mal e declare nessa vida aí que ela é feliz, que ela é alegre, que ela é mais que vencedora, que ele é mais que vencedor, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Desce sobre ele, Senhor, a tua bênção agora, a tua vitória, a unção do teu Santo Espírito nessa noite. Depressão, nós te mandamos embora em nome de Jesus Cristo. Jesus veio para libertar, aleluia, e ele veio para libertar também as nossas emoções, aleluia, ele veio também, aleluia, para nos dar vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ore nessa noite, clame a presença de Deus, aleluia, fale com Deus aí, Deus, eu quero sentir a tua presença na minha vida nessa noite, eu quero receber a tua visitação, Espírito Santo, eu quero receber nessa noite o toque do Senhor, eu não quero a tristeza no meu coração, eu não quero angústia, aleluia, eu quero a alegria que vem de Deus, não uma alegria circunstancial, não uma alegria passageira.